Bom dia, turma. Eu sou a professora Tatiane Rodrigues. A nossa disciplina é Ética e Cidadania e hoje a gente vai dar continuidade ao curso técnico de segurança do trabalho com a abertura da disciplina. Apresentação. Curso técnico em segurança do trabalho, disciplina Ética e Cidadania, professor Tatiane Rodrigues. E-mail tatianerodrigues88@gmail.com. Plano de ensino. Ementa História da ética, política e sociedade. Ética, valor e cidadania. Dignidade, ética e moral. Democracia e ética. Ética profissional. Plano de ensino, objetivo geral. Gerar reflexões sobre o significado e importância da ética e da cidadania para o desenvolvimento dos seres humanos e das suas relações com o meio em que vivem. Objetivo específico, unidade 1, 2, 3. Conhecer os conceitos da ética e cidadania, reconhecer as diferenças existentes na relação entre ética e moral, discutir e refletir sobre a função da ética no mundo globalizado, aprendizado da ética profissional. Ética. A ética é a parte da filosofia que se ocupa com a reflexão a respeito das noções e princípios que fundamentam a vida moral. Moral é o conjunto das regras de conduta admitidas em determinada época ou por um grupo de homens. O homem moral é aquele que age bem ou mal na medida em que acata ou transgride as regras do grupo. Ética. O termo ética deriva do grego ethos, caráter, modo de ser de uma pessoa. Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Teoria que realiza reflexão crítica sobre a experiência moral e que tem, por fim, discutir as noções e princípios que fundamentam a conduta moral. A ética, ela tem uma origem grega. O primeiro tratado formal da ética é de Aristóteles, feito na obra chamada Ética a Nicomaco, escrito que traz uma série de considerações de como agir da melhor forma possível, da forma mais justa, mais próxima do bem e, antes de mais nada, do bem comum. Vale lembrar, turma, que para Aristóteles, o homem é um animal político, ou seja, suas ações se referem ao que deve se ferir à coletividade. Portanto, a boa ação só pode ser de fato boa se envolver a felicidade da coletividade. Ele pensa sempre em todos e não só a si próprio. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Nesse sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentido de justiça social. Para complementar esse sentido, vale lembrar que assegurar o bem de um indivíduo é apenas melhor que nada, porém assegurar o bem de uma nação ou de um estado é uma realização mais nobre e mais divina no conceito de ética, pois a ética ela tem que visar uma coletividade e jamais o bem próprio.
Ética, ela surge na Grécia Antiga. Os sofistas rejeitaram os fundamentos religiosos da moral em favor das convenções sociais. Sócrates buscava fundamentar a moral na natureza humana. Platão reforçava o paradigma do bem para nortear as ações morais. Para Aristóteles, todas as atividades humanas aspiram a algum bem. E o maior é a felicidade, alcançada pela razão. Para o hedonista, que significa o prazer, o bem sempre será o prazer. Mas vale lembrar, turma, para a gente nunca confundir ética com cidadania, apesar delas ter uma relação pouco parecida e ao mesmo tempo ter assuntos diferentes. Por exemplo, a ética e a cidadania, elas têm características em comum, como o bem da coletividade, a busca da justiça, mas os termos não têm o mesmo sentido e é preciso ter cuidado, alunos, para não confundir esse conteúdo, ética e cidadania. Epicuro dizia que os prazeres do corpo são causa de ansiedade e sofrimento. O estoicismo defendia que o homem feliz é aquele que elimina as paixões e aceita o seu destino. Para os filósofos medievais, a ética é a felicidade que se encontra na vida dedicada a Deus. A moral é o homem temente a Deus. Na era moderna, a moral pode se desvincular do religioso. É possível um ateu ser moral, já que os valores se encontraram no próprio homem. A ética é construída por uma sociedade com base nos valores históricos e culturais. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Cada sociedade e cada grupo possuem seus próprios códigos de ética. Ética e cidadania. Ética e cidadania. Ética e cidadania, portanto, são conceitos cruciais dentro da sociedade, estando relacionado com a atitude dos seus integrantes e a maneira como interagem entre si. Os conceitos estão intrinsecamente ligados, já que a cidadania tem como pressuposto uma nacionalidade, que é regida por um conjunto determinado de direitos. E a ética é o braço da filosofia, que estuda como os costumes interferem na vida do cidadão. O que é cidadania? A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida em sociedade. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisão, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Se buscarmos historicamente o termo cidadania, seremos submetidos ao termo da política, já que na Grécia Antiga, políticos eram os responsáveis em cuidar e tomar decisões políticas. Então, essa cidadania, esse conjunto de direitos que possibilita a pessoa participar dessa sociedade, ele faz com que essa pessoa seja um cidadão. E um cidadão, ele deve zelar pelo meio em que vive, não ficando em posição de inferioridade, mas sim de igualdade perante as pessoas. Cidadania. A cidadania não surge do nada, como um toque de mágica.
Nem tampouco a simples conquista legal de alguns direitos significa a realização destes direitos. É necessário que o cidadão participe, seja ativo, faça valer os seus direitos. O exercício da cidadania pressupõe íntima relação entre respeitar e ser respeitado. Foi o que eu falei anteriormente no slide, turma. Para ser um cidadão, ele tem que zelar, cuidar do meio em que vive, para sempre não ser rebaixado ao nível de inferioridade e sinta sempre ao lado da igualdade social. Então, para confirmar esse lado de cidadão, a gente coloca da seguinte maneira: o cidadão só é cidadão se cuidar de sua cidade, de seu meio, ou seja, se for político no sentido original grego da palavra. O exercício da cidadania pressupõe uma íntima relação entre respeitar e ser respeitado. Faça sua parte que eu faço a minha. Esse é o ser cidadão. A cidadania é exercida pelo cidadão. Cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as questões da sociedade. Ética e cidadania na sociedade. Para que possamos viver numa sociedade sadia, precisamos retornar aos 3 termos importantes: quero, devo, posso. Esses princípios básicos ensinam a viver em uma sociedade e a respeitar de forma digna uns aos outros, da seguinte maneira: alguns eu quero, mas não devo; outros eu devo, mas não posso; e, finalmente, coisas que não quero, mas não posso. Dignidade. Qualidade de quem ou daquilo que é digno. Ter dignidade é ser digno. Expressa uma qualidade da pessoa humana que supõe merecimento de algo considerado valioso. Dignidade versus ética. Falar da dignidade de uma pessoa humana é falar de um valor singular, inalienável, que cada pessoa tem e que deve ser respeitado sempre. Falar da ética é falar da convivência humana harmônica, pacífica, onde valores como respeito e responsabilidade se fazem constantemente presentes. São os relacionamentos e a convivência humana que causam os problemas da ética, pois nessa convivência é preciso respeitar os direitos do outro ser humano, a sua dignidade enquanto pessoa humana. Dignidade. Este valor singular, que é a dignidade da pessoa humana, nos é apresentado como uma chamada ao respeito incondicionado e absoluto. Um respeito que deve ser estendido a todos os que possuem, a todos os seres humanos. Ainda que toda a sociedade unanimemente resolvesse deixar de respeitar a dignidade humana, esta continuaria sendo uma realidade presente em cada cidadão. Brasil e relações humanas. A defesa da dignidade das pessoas não compete exclusivamente aos indivíduos. O Estado, em particular, tem o dever de proteger os direitos de cada uma delas, pois a Constituição Federal, em seu artigo 1º, aponta a dignidade da pessoa humana como um dos 5 fundamentos da organização do Estado brasileiro. De acordo com a Carta Magna, a dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. Democracia. O ideal de uma sociedade verdadeiramente democrática é que ela seja uma democracia formal e substancial. Vamos dividir essa democracia em democracia formal e substancial.
Formal consiste no conjunto das instituições características deste regime. Voto secreto e universal, autonomia dos poderes pluripartidários, representatividade, ordem jurídica constituída, liberdade de pensamento e expressão. Substancial, diz respeito não aos meios, mas aos fins que são alcançados, aos regimes do processo. Dentre estes valores se destaca a efetiva e não apenas ideal, igualdade jurídica, social e econômica. Democracia. Estão classificadas como democracia: democracia econômica, democracia social, democracia jurídica, democracia política. Democracia econômica: justa distribuição de renda, iguais oportunidades de trabalho, contratos livres, sindicatos fortes. Democracia social: ninguém pode ser discriminado e todos devem ter possibilidade de acesso aos bens materiais como moradia, alimentação e saúde, e aos bens de cultura em todos os níveis: educação, profissionalização, lazer e artes. Democracia jurídica: supõe o Estado de Direito, o respeito à Constituição, autonomia do Poder Judiciário. Democracia política: o coração da democracia está no reconhecimento do valor de coisa pública, separada dos interesses particulares. Fundamentos: é o modo característico pelo qual o Estado se relaciona com a sociedade civil. Na linguagem política contemporânea, os regimes políticos são classificados em dois tipos fundamentais: democracia e ditadura. Democracia, palavra de origem grega que significa poder do povo. A gente tem a democracia direta e a democracia representativa. Participação política do povo, divisão funcional do poder político, vigência do Estado de Direito. Ditadura, palavra de origem latina, que significa ditar, imputar. Eliminação da participação popular, concentração do poder político, inexistência do Estado de Direito, fortalecimento da repressão e controle dos meios de comunicação. E o Brasil? A gente vive numa democracia ou numa ditadura, aluno? Já se perguntou isso? Então, coloquei essa imagem como uma observação. O padre fala: meu filho, você sabia que desigualdade social agora é pecado? O político diz: pois é, padre, quantos pecadores? Vocês observam que ele chama de pecadores a população minoritária. Então, vocês conseguem observar que aquele que não tem dinheiro é o pecador, porque não tem como participar da corrupção, infelizmente, brasileira. É o que a gente está olhando no nosso país. Essa é a imagem do Brasil, turma. A desigualdade social. O que está acontecendo hoje? Políticos cada vez mais ricos através da população. Mas a gente pode mudar essa situação com a palavra democracia. Vale lembrar que essa parte da democracia é um direito nosso. Valores morais no Brasil. É comum a sensação de achar de que o mundo sempre foi da mesma forma como é hoje. Assim como o Brasil, podemos observar nitidamente as transformações contínuas brasileiras, o que causam diferenças diretas perante a sociedade. E essas diferenças estão ligadas a valores como ética e globalização. A globalização é um processo histórico recém-nascido do Ocidente e que vem causando mudanças significativas nos valores das culturas em todo o mundo. Para lidar com esta transformação, é preciso um esforço ético muito grande. A globalização talvez seja o maior evento da história recente, e como a ética se refere à ação humana no tempo presente, é fundamental
entender este processo, para que possamos visualizar quais os desafios que nos são propostos em termos de valores e conduta. A questão da exclusão. A exclusão social diz respeito à impossibilidade de acesso do indivíduo às mesmas condições de vida e de desenvolvimento pleno de suas potencialidades, possibilitadas aos demais, e pode ter como raiz uma série de causas, dentre as quais o fator econômico, social, racial, de gênero ou outro qualquer sobressai como um fator determinante causador da exclusão. Diferenças. O direito à diferença se revela nas diferenças individuais, crença, gênero, idade. Respeitar e dar espaço para estas diferenças se manifestarem é uma atitude democrática desejável. O grau de desenvolvimento de uma democracia pode ser medido por este respeito. Desigualdade é criada a partir das relações sociais. E o Brasil? Tem desigualdade? E o nosso Estado, alunos, tem desigualdade? Exemplo, ricos têm direito à educação e saúde de qualidade. Pobres, não. A sinalização nas ruas é pensada apenas para quem vê. Exclusão. Acabar com a exclusão social e com a discriminação às minorias significa garantir a todos o respeito aos seus direitos fundamentais e a eleição da dignidade da pessoa humana como farol iluminador de todas as relações no seio da sociedade plural. Lembrete: não há democracia sem direitos e deveres sem justiça. Também é sempre oportuno lembrar que nem sempre o que é justo de direito e nem sempre o que é direito está na lei. Ética profissional. Ética e atuação profissional. Ética profissional. Conjunto dos princípios morais fundamentais do certo ou errado. É a maneira pela qual o ser humano se conduz no desempenho de suas funções, obedecendo os princípios que regem a moral, o respeito, o conhecimento, o sigilo profissional, o relacionamento e a caridade humana. E o que significa a palavra profissional? Indica aquela pessoa com competência para atuar em determinada área e exercer bem a sua profissão. Esse conceito pode remeter não apenas para as questões técnicas de um profissional. Podemos pensar que um bom profissional em qualquer área é aquele que possui amplo conhecimento de como se deve proceder para confeccionar determinado produto, operar determinada máquina, exercer determinada atividade, dentre outras funções. Mas, no entanto, ser profissional está no sentido mais amplo, porque está ligado às disposições éticas e suas técnicas. Dessa forma, o mercado de trabalho, ele busca pessoas cada vez mais especializadas, não apenas para saber a parte técnica, mas para saber realizar sua função com ética. O que significa que as empresas, elas seguem valorizando a capacidade de seus colaboradores de se relacionar bem com os outros. E alguns fatores que comprovam esse crescimento na produtividade e na qualidade dessa prestação de serviço para a empresa é o respeito, a lealdade, a generosidade, a capacidade de trabalhar em grupo, a capacidade de somar esforços e a clareza em suas relações. E isso são os preceitos éticos de um bom profissional. Fundamentos da ética profissional. Honestidade, enquanto ser humano e profissional.
O profissional, ele deve ter sempre honestidade no que faz. Um bom profissional, ele precisa ser conhecedor do ato e, através desse ato, ter honestidade para fazer a sua atividade. Perseverança na busca de seus objetivos e metas. Conhecimento geral e profissional para oferecer segurança na execução das atividades profissionais. Responsabilidade na execução de suas tarefas. Todo profissional, ele deve ter sua responsabilidade. O técnico em segurança do trabalho, ele vive sob responsabilidade. Por quê? O técnico em segurança do trabalho, ele é responsável por tudo que ocorre no seu meio de trabalho. Iniciativa para buscar solucionar as questões apresentadas. Imparcialidade na execução do trabalho e na apresentação de resultados e sugestões. Trabalho em grupo, de modo que seja construído um espírito de equipe. O bom profissional, ele sempre sabe trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo não é gerar fofocas, turma. É saber interagir com o próximo para um bom trabalho. Eficiência na execução das tarefas, buscando aprimorar a qualidade. Eficácia ao fazer o trabalho visando atingir o resultado esperado. Ambição na busca de crescimento profissional e pessoal. Controle emocional nos relacionamentos pessoais e profissionais, visando administração de conflitos. É sempre bom deixar bem claro que não devemos nunca confundir o lado profissional com o lado pessoal. Problemas de empresa se resolvem dentro da empresa. Problemas pessoais em casa. Relacionamento interpessoal baseado na compreensão, ajuda mútua, respeito e consideração. Da postura profissional, privilegiando as boas maneiras, a boa educação, a comunicação adequada, os bons hábitos e a boa aparência. Um bom profissional, gente, ele sabe se comunicar, ele tem que ter uma boa educação, tem que saber escutar para depois falar e ter sempre uma boa aparência. Pois a boa aparência é a alma do negócio. Conduta ética. Para que haja conduta ética, é preciso que exista o agente consciente, isto é, aquilo que conhece a diferença entre bem e o mal. Certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício. Aqui a gente vai abordar agora um pouquinho dos conteúdos, né? Na primeira unidade a gente falou sobre a história da ética, política e sociedade, ética, valor e cidadania, ética profissional. Na segunda unidade a gente abordou dignidade, ética e moral, ética e qualidade. E na terceira unidade, democracia e ética. Avaliação. Frequências nas atividades presenciais. É de suma importância a participação de todos nesse encontro presencial. Lembrando que nas unidades nós teremos um fórum avaliativo e 2 unidades onde será feito atividade de envio único. As atividades e fórum de fixação respondidos corretamente nos devidos prazos estabelecidos. Alunos, fiquem atentos aos prazos. Aprovação nas atividades regulares presenciais. Que aprovação é essa? As provas avaliativas, elas têm um caráter avaliativo de 0 a 10. Então, bons estudos e vamos continuar com a nossa disciplina de ética e cidadania. Abraço a todos. Obrigada.